No item 2. Templos do amor e da fraternidade versus meros clubes. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mente respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez de gargalhar divertidamente, se pratique a prece, em vez do estrépito, que são tumultos, de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e onde ainda, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os mortos amados ou seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos seus organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual elevará a dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se assim, então, em seus recintos, sublimes entendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templo do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que desviam da norma ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Dramas da obsessão. Essa dói, hein? Nem todos os centros espíritas são considerados nas organizações superiores do além-túmulo como casas beneficentes ou templos de amor e fraternidade. Muitos são considerados como meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Nesses clubes, atividades de desobsessão por corrente magnética são inviáveis, por falta de condições mínimas ao seu desenvolvimento. Como dirigentes, médiuns, trabalhadores e auxiliares das instituições espíritas, cabe-nos um enorme trabalho a desenvolver e preservar o cuidado com os ambientes de nossas casas, que sofrem enormemente com as nossas atitudes, sejam elas mentais, verbais ou físicas. A fiel observação de todos os ensinamentos filosóficos, religiosos, científicos, decorrente das instruções dos espíritos superiores, é o meio básico ou a única condição para que possam ser realizados, em seus recintos, sublimes entendimentos que honrarão os dirigentes dos dois planos da vida. Um desses empreendimentos, dentro da nossa visão e experiência, é a desobsessão por corrente magnética. Em relação ao planeta, sequioso de ensinamentos, tornei o assunto. Só pode ser André, né? A lição, para mim, tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder produtivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou minha frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo, as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para batalhas sem tréguas que se devem ganhar os valores legítimos da evolução. André Luiz, nos Mensageiros. Veja só, se eu fizesse isso, ia me chamar de sem educação. O que ele fez? O que ele fez? Cortou a pergunta do André antes de eu terminar. Ele já sabia a resposta. Isso quase eu quase morro frente de mim, esperando a pessoa terminar a pergunta, né? Para não dar de sem educação, porque eu já sei de antemão o que ele vai falar, né? O que ele falou aí das plantas, não sei o quê, parece, eu escutei um negócio assim, é novo para mim. É novo, né? Sol também? Sol também tem remédio? Ah, não. O que é isso? Onde eu aprendi? Um dia eu não sabia. Não, eu quero escutar. Vai, de novo. Eu nunca vi isso. Aniceto, contudo, não deixando terminar, né, a pergunta, conhecendo de antemão, exclamou: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder este que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores.
Que coisa, aprendi tudo hoje. Fantástico. Você tá, mas não tem. Não. Faz dentro de casa, no ar-condicionado, põe a luzinha azul. Mas, cara, eu estou pegando iPad, é maravilhoso. Né? É interessante, você está entendendo? Né? Esse tempo agora ainda tá, acho que estava falando com a Angélica e a Carla, nós estávamos lá. Eu falei assim, o povo, será que eles precisam? Você acha que eu preciso que eles venham para cá para mexer com terra, para mexer com mato? Não precisa, gente. Às vezes inventa coisa aqui para que o médico possa se curar. Quantas vezes? Hoje, nós estávamos falando isso agora, né, Renato? Falei assim, olha rapaz, eu falei, ainda eu vou fazer um ranchinho lá embaixo. Porque a hora que entrar aqui vai entrar de carro, porque às vezes a pessoa fica longe, né? Fica é difícil descer de a pé até lá embaixo. Aí ele vai de carro até no rancho. Sabe? A hora que você chega ali, ó, a hora que aquela descida faz a curva, tem aquele pezão de garapa, né? À direita. A hora que você chega no pé de jatobá, é a maior árvore que tem aqui, o pé de jatobá. A hora que você passa ele, faz assim. Muda, você sente mudar. Muda tudo, você sente mudar, você sente na pele. Se tiver conectado, né? Porque se não tiver nem... Então eu estou conectado todo dia, porque toda vez que eu passo lá, é de manhã, tarde, de noite, toda hora eu sinto, é como se ali fizesse uma barreira, assim. né? Tivesse uma barreira. Como uma barreira ali, você sente passar. Eu falo ainda toda vez que eu desço com a Carla, com a Angélica, com quem fala, olha, sente essa mudança, olha aí, muda na hora. É diferente a imagem. Entre esse pé e a pedra, é um espaço que você sente mudar. Tudo, muda tudo. Parece que barulho. É outra situação. É igualzinho subir montanha. É igualzinho subir montanha. Você vai subindo, você vai sentindo o ar ficando rarefeito. Você chega lá em cima e fala, esse ar puro me mata. Aprendi muito com essa aí. Ele fala que não são todas as casas espíritas que são catalogadas no mundo dos espíritas como casas espíritas. Como sim. Centro e tudo mais. Ele fala em relação ao trabalho da desobsessão, do atendimento fraterno aí, que não é interessante ser feito nessas casas que não são vistas assim, pela questão vibracional mesmo, né? Como beneficente, como esse auxílio. Mas se essa casa que é enxergada como se fosse um clube ali, recreativo e tudo mais, se ela insiste em fazer esse trabalho da desobsessão, né, apesar do mundo espiritual não ver essa potencialidade, como que fica se ela insiste em trabalhar? Bacana. Isso? Maravilhosa essa pergunta, que é bom para todos nós. Preste atenção sobre isso. Nós temos que entender o que é trabalho de auxílio fraterno desobsessivo ou o que é obsessão. Entendeu aí? Trabalho de auxílio fraterno, desobsessão. Eu não gosto dessa palavra, não. Né? Ou o que é a obsessão? A casa que não está vivendo a condição fraterna, ela está obsediada. Então não terá trabalhos, terão manifestações, terão mais obsessões. Então está dando passividade aos espíritos obsessores de assumir cada vez mais o médium como seu instrumento. Lembra lá, né, Maria? Foi isso que aconteceu. Mesmo jeito? Mas acontece mesmo, aqui lá não precisava nem ser médico. Então, quando eu cheguei lá nesse centro espírita, lá eles faziam os trabalhos desobsessivos, mas que eram processos obsessivos coletivos no grupo. Então, havia as manifestações obsessivas, mas não havia o atendimento desobsessivo. Nós temos que entender essas duas situações. Então, chega uma pessoa aqui, fala para nós assim, fala para você, fala para nós assim, eu sou médico, estou vendo espírito, ele está fazendo isso, está fazendo isso. Não, ele está sendo obsediado. O Anderson é médico? Não, ele está sendo obsediado. Está entendendo? Se retirar aquela obsessão dele, se ele respeitar a disciplina do trabalho, não é colocar ele na corrente magnética, ele vai pegar uma pedra lá. Não vai fazer nada, não vai ver nada, não vai sentir nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Aí nesse caso ele entra na missão do Evangelho lá, os falsos profetas da erraticidade, que diz esses médiums, né? Está hoje nadando de braçada, o João me andou em muitas casas, viu aí, ué. Você está entendendo? Está nadando de braçada. Antes de eu assumir completamente o Recanto da Paz, eu passei por muitas casas ajudando a esse processo, salvar desse processo. Entende?
E isso entra assim, facinho, a gente não vê, a pessoa não vê. Começa uma obsessão aqui, um falatório de um ali, um melinho do outro lá, uma rejeição aqui, um que não quer pegar na mão do outro aqui, e já começa um vibrar com o outro do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado, e pronto, no final acabou, filho. A espiritualidade maior não tem acesso de chegar. Então aí vão continuar fazendo trabalho desobsessivo, mas não, estão fazendo uma reunião obsessiva. E os médiuns, a família dos médiuns vão adoecendo, entende? Então quando nós falamos aqui, gente, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, é para evitar cair nessa linha, porque se cair, filho, é seu lar, é o lar de fulano, é o filho de Britânia, é o neto de ciclano, e aí vai indo. E, detalhe, há uns 30 anos atrás, as forças negativas queriam destruir as casas espíritas, certo? Fechar as casas espíritas. E hoje? Hoje não quer fechar mais casas espíritas. Hoje não querem. Não, você já rezou muito. Faz a reunião mediúnica, vai lá, pega o grupo, vai tomar uma cervejinha. Depois, vai fazer um... Oi? Já é uma obsessão. Só do médium beber sendo médium, ele já está obsediado. Não adianta, se ele não pode ter nenhum vício, porque se ele tiver o vício, ele é a atração dos espíritos. Então ele tem que ser perfeito? Não, ele não tem que ser perfeito, ele tem que ser melhorado. Dominado. Se você for ser piloto de avião, você pode beber? Se você for neurocirurgião, você pode encher a cara no dia antes? Você não pode nem trabalhar pesado. Você vai fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, você vai ali, enche o caminhão de terra e depois vai lá fazer, sua mão está desse jeito assim. Você está com a força, não é que você está tremendo, mas a hora que você pega aqui um negócio que pesa 5 gramas, você pegou um de 50 aqui muitas vezes, você vai pegar ele assim, pronto, arrancou o coração na mão. Você está entendendo? Não, então a pessoa é delicada. Preservar a sensibilidade. O médio é esse, ele tem que preservar a sensibilidade. Obrigado por essa frase, olha aí que fantástico. O médio tem que preservar a sua sensibilidade. Se eu dou coice num ali, se eu falo mal do outro ali, se eu deixo o ímpeto das minhas emoções sair no menor paralelo de um diálogo, o que eu vou fazer ali dentro? Eu vou expressar aquilo que eu fiz lá fora. Você está entendendo? Então, volto ao assunto de ontem, uma opinião. Eu fiz uma pergunta. Não vai andar de moto? Não anda de moto não, porque cai. Eu falei assim, quando ela aprendeu a andar, ela caiu? Ela não caiu, não? Uma pergunta... Eu não sou inteligente, uma pergunta inteligente, né? Entendeu? Não vou deixar fulano andar de moto, né? A motinha pequena, anda só 35 km por hora, porque ela cai demais. Mas ela vai cair. Mas quando ela foi andar, aprender a andar, ela não caiu, não? Não caiu, lógico. Então não poderia ter deixado ela andar também. Você está entendendo? São opiniões, eu não estou falando que é para fazer. Eu só quis confrontar intelectualmente, que eu não tenho inteligência, uma opinião que é apenas paixão. Então nós não podemos viver sobre uma paixão. Nós temos que entender, olha, tem uma coisa interessante no mundo atual. O povo está querendo fazer uma nova filosofia de vida, mas eu falo para você, volta lá para o tempo de Cristo ou antes dele, pega aquela filosofia e viva hoje, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Pega a filosofia estoica, pega a filosofia platônica, pega a filosofia socratiana. Não precisa nem pegar de Jesus Cristo, tá bom? Porque todas essas aí falam da mesma coisa de Jesus. Você está entendendo? Simples assim. Pega lá. Então, hoje está tentando inventar uma filosofia de personalidade de vida e que está destruindo a geração futura. Está destruindo essas gerações que estão nascendo. Eles estão frágeis, estão fracos, estão cada vez com mais medo. Maria, que dia você ouviu falar de síndrome do pânico quando você na sua infância? Que dia você teve depressão, você viu seus irmãos entrar em depressão quando você era adolescente? Agora você vê uma criança com 8 anos, está nervosa. Você sabe, eu fiquei nervoso com 21 anos de idade. Eu falei, meu Deus, agora eu estou com raiva. É a primeira vez, eu senti estranho, não é bom não, mas agora eu estou. Porque uma pessoa não queria deixar ver um filho meu. Você está entendendo? Eu fiquei com raiva.
Aí eu pensei, a gente com raiva, a gente faz o quê? Dá um cor na pessoa? Ninguém faz. Você está entendendo? Nunca tinha sentido raiva. Com 21 anos de idade, ainda não sabia o que era raiva. Então, a geração agora, ela é condicionada, mas ela não encontra a capacidade sublime do entendimento racional. Encontra para saber levar vantagem sobre o outro. Ser o primeiro, escolher o melhor pedaço, levar vantagem sobre os outros. Ou para poder ficar no bem bom. Hoje eu estava parado lá na porta do meu escritório, parou um carro. Aí, só para exemplificar isso. Aí, a mãe desceu a mulher, aí o homem lá de lá, ela com um celular bonito, entregou para ele. Ele pegou com uma mão só, abriu a porta, pegou uma criancinha de 5 anos, entregou o celular para ela. Aí falou assim, você quer ir andando? Então vem no colo do papai. Ela não respondeu nada. Ele pegou ela no colo, deitou assim, ela deitada no ombro dele, mexendo. Ela não respondeu nada. 5 anos, né? E ele com o celular dele, pôs no bolso, e ela com um celularzão desse tamanho. Aí ela saindo com vestido, com bico. 5 anos. 5 anos. Tipo, pelo tamanho, é entre 5 e 6 anos ali. O que está passando? O que vai ser inserido no inconsciente daquela criatura? O que ela vai sentir quando estiver na adolescência? A hora que tiver 8 anos, que vai assimilar chegar todo o processo reencarnatório, aquele fator energético vai estar gritando no inconsciente dela. Tudo aquilo que foi armazenado dentro daquele processo celular que ela estava ali, mexendo. Entendeu? Então essa é a geração. Ela não vai nem andar com a dela, ela não fosse ela queria andar. Nada. Primeiro que ela não vai conseguir andar em lugar nenhum. Primeiro que ela quer ar-condicionado, que ela quer ver cadeira, que é isso, que outro. Não vai. Você vai suar, você não vai suar. Não pode pegar sol. E eu aprendi agora, parece que sol é um negócio não. Mas não pode pegar sol. Aí tem que ficar branquinha, né? A racha pura, branca, né? Toda branquinha, mas não pode pegar sol, não pode bronzear, não pode suar, não pode, você entendeu? Faz mal. Não pode mexer com terra, tem vírus, bacilos. Não é cura, não. Né? Entendeu aí? Então, continuando a falar da cura, né? Então, vamos. Se as larvas mentais têm vida própria, como a flora microbiana comum, nada mais lógico o conceito dedutivo de suas possibilidades reprodutivas, reconhecendo-se que a grande maioria dos seres humanos ainda residem nas faixas primárias da evolução. As larvas mentais têm vidas próprias e elas se multiplicam. Então, agora você está entendendo por que a hora que você vai querer rezar o Pai Nosso você não chega no final? Por quê? Porque as larvas mentais estão comendo seu pensamento. Ela bloqueou ali. Aí a gente precisa de quê? Eu vou dar alto passo. Vai adiantar? Elas estão dentro do meu campo áurico. O que está na minha mão, elas estão alimentando da minha energia áurica. Do meu fluido vital. Então eu me dou alto passo, resolve? Não. Aí eu preciso de quê? De outra pessoa. Não é? Vou dar um exemplo simples. Semana passada, vocês duas foi? Na hora do almoço, senti, alguém manipulou alguma coisa, sentiu o cheiro da vela, me deu uma dor aguda aqui sim. Esse nervo aqui sim da cabeça doía até aqui. Já chega, eu tava com vai poder falar que é torcicolo, né? Aí eu ia trocar o colchão, o travesseiro, né? Mas eu não estava conseguindo fazer isso. Mas tá doendo, esse nervo bem aqui. Esse nervo, músculo, nervo, sei lá o que é isso, né? Tudo junto, né? Aí bem aqui sim. Rapaz, mas entrava aqui, mas doía. E eu coloquei a mão, fiz massagem. Aí a energia, eu falei assim, eu preciso só de 2 dedos de outra pessoa. Aí nós íamos resolver um negócio, um assunto lá na casa ali. Aí eu falei para a Angélica, aí estava a Angélica e a Carla. Aí eu falei, Angélica, empresta seu dedo aqui. Bem aqui, só que saiu, passou a ponte, eu falei, empresta seu dedo aqui. Aí eu falei assim, aqui, bem aqui, eu estou doendo bem aqui, para perto aí, por favor. Aí ela fez assim, tirou a mão. Eu falei, mas nem espera, põe a mão aqui, não deu prazo eu ainda usar a sua energia ainda não. Aí ela passou, ficou, até chegar naquela outra pontinha, dessa pontinha, tinha acabado de virar ali, a hora que eu fiz assim. Chegou lá na pontinha, a hora que começou a subir, a dor tinha sumido. Entendeu aí? Foi energia enviada, energia manipulada. Então já estava condicionada a minha. Então, sabe,
um processo lógico de conhecimento, de magista, já sabe o meu campo áurico, já tem alguma interação junto a mim, então pronto, a espiritualidade aproveitou a parte negativa. Eu precisava de alguém, de uma energia de alguém, diferente da minha, entendeu? É isso. Pronto, acabou. Voltei a ser feliz. O perigo e as possibilidades de contágio que daí decorrem são enormes. A providência divina não poderia deixar o homem entregue a si mesmo, apesar de ser merecedor de seus próprios atos. As larvas mentais, os bacilos, a matéria mental fulminatória, formados, cultivados e emitidos pelas mentes em desequilíbrios diversos, encontram na energia solar, nos princípios curativos e transformadores do solo e das plantas, casado ao magnetismo terrestre, o remédio e a vacina superior, permitindo a destruição e a prevenção, possibilitando as manifestações da existência da esfera da crosta terrestre. A energia solar, em qualquer plano que se expresse, é uma grande dinamizadora da vida. O Verbo Divino providenciou a medicação, milênios antes da doença. É de contágio fulminante. Então está aqui, a Alexandra está contaminada pelas bacilos mentais, está ali impregnadas de nuvens energéticas. Eles estão envolvendo todo o campo áurico dela. O Geraldinho chega perto dela, faz o quê? Acontece o quê? O contágio, sabe? É a mesma coisa da gripe. Ela pega e espirra, o ar leva, né? E eu vejo, é interessante, tem vezes que eu vejo a minúscula partícula, sai assim. Você está entendendo? Eu vejo, já vi várias vezes acontecer isso. É minúscula. É tamanho menor que 10.000 vezes menor que o tamanho da ponta de um alfinete, 10.000 vezes menor. Entendeu? Então, isso aqui a gente não vê. Então, é feito esse contágio mental. Aí, quando eu saio de perto dela, tem pessoas que é sensível, eu sinto o odor, né, o cheiro. Então, eu já sei, pelo odor, eu já... Né? Quando eu saio de perto dela, meus pensamentos, aí vem uma memória emocional. Nossa, quer dizer que a pessoa falou mal de mim. Nossa, eu devia ter dado um murro na cara dela. Que relação tem aquele acontecimento há 10 anos atrás com o contágio mental da agora? O código. É o mesmo, é o código de acessar aquele fator energético. Você está entendendo? Mas aí, nesse caso, ele acessa esse fator energético dessa lembrança, Sim. memória emocional de 10 anos atrás, que não tem nada a ver, que a pessoa vai nem encontrar aquela pessoa mais, não tem possibilidade de encontrar aquela mais, mas para quê? Para poder manter vivo, reacender aquele desajuste emocional para uma outra pessoa chegar e você dar uma má resposta, fazer algo negativo? Exatamente. Uma outra pessoa. Exatamente, para mudar seu campo vibracional. E aí esse teor energético sobe. Você já está armado. E ali você vai tentar fazer a prece, não consegue fazer a prece porque aquele fator energético já foi para o seu campo mental, racional e presente. Ele estava no inconsciente. Você está entendendo? A única coisa que faz suprir isso aí é o seguinte, é a gente ter fatores energéticos. Porque se eu tiver um fator energético, na hora que eu chego perto dela, eu irradio para ela. Do mesmo jeito que contamina para o bem, contamina para o mal. Você está entendendo? Então aí ela se sente melhor, aí ela começa... Aí começa a dar cólica nela, começa a dar dor de donteira, dor de cabeça nela. Muita gente fala assim, nossa, cheguei perto de Geraldo, deu dor de cabeça. Geraldo está carregado. Aí, beleza. Esse é o primeiro antídoto. Mas eu continuo ainda tendo aquela memória emocional. O que supre uma memória emocional? Negativa. Memória emocional positiva. Você está entendendo? A atitude na caridade, na fraternidade. Não de opinião. Não é opinião. Aí entra o processo consciencial. Eu tenho que querer ser bom. Entende? Porque se eu não usar a minha vontade de querer ser bom, sempre vai ficar armazenado no meu inconsciente o arquivo da maldade. Basta eu me sentir ofendido que eu vou lá e acesso ele. Entendeu? Eu devia ter dado um murro naquela pessoa. Então, eu estou já armado, armazenado, que eu quero dar o murro em uma pessoa. Lembrei, meu Deus, como eu era ignorante.
como eu era infantil, nossa, me perdoe Deus, perdoe fulano. Nossa, foi infantilidade minha. Não julgou quem era certo e quem era errado. Foi infantilidade minha. Aquilo lá foi apagou. Aquele lá não existe mais. Agora a gente só tem uns trilhões e trilhões e trilhões de memórias emocionais negativas para apagar. Pior. Mas somos eternos. Somos. Agora, em relação aos planos inferiores. Aniceto, instrutor de André Luiz, diz ao final do último texto que, nada obstante esse poder imenso, haverá também criações inferiores, em número bastante, para batalhas sem tréguas. Quais seriam, então, os recursos utilizados pela espiritualidade superior nessas batalhas? Como atuam os mecanismos divinos em relação aos espíritos doentes e ignorantes que se unem por afinidades em regiões espirituais mais próximas ao homem encarnado? Como agem os espíritos em relação ao acúmulo de matéria inferior nas regiões umbralinas, causadoras de poluição mental, tanto no mundo físico como no extrafísico? Aí eu acredito que agora ele entra com as respostas através de tópicos. Os desintegradores etéricos. No capítulo 10, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz fala a respeito de uma das armas utilizadas pelos bons espíritos nas regiões umbralinas, contra acúmulo de matéria inferior, mental. Separamos alguns trechos que nos passam a ideia e as possibilidades de uso. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico, em nossa esfera de ação, ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para entendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso de investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. A vidência e a audição são 2 portas que se podem dilatar à pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Obreiros da Vida Eterna. Os desintegradores etéricos têm uma descarga elétrica do átomo etérico em sua base de ação. Tais aparelhos ainda não são desconhecidos pelo limitado avanço científico terrestre e o desconhecimento de 7/8 da realidade que nos cerca. Nesse caso, não tem nem incompreensão de como que poderia ser esse aparelho, né? Mas é simples, você já sabe aqueles... acho que vocês não devem conhecer, vou começar lá do princípio mais antigo. Nas entradas dos currais, havia uma poça, um tanque de água, onde estava ali bastante veneno, onde os animais passavam, saía do outro lado. Você já deve ter visto isso, passava lá do outro lado. Uhum. Em alguns lugares era só nos pés, alguns lugares os animais passavam o corpo inteiro. Em algumas localidades tem um soprador bem na porta, a hora que você passa, sopra uma energia, sopra uma fumaça branca assim, ó. Você está entendendo? Lá no Einstein, no Paulo Hospital, tem o tapete, a pessoa quiser entrar e esse é isso. Então são esses desintegradores, então esses são esses asepsiadores. Só que no campo da espiritualidade, isso é feito através de descargas energéticas usando os polos positivos dos elétrons, fazendo das descargas e queimando ali, queimando seria uma forma, não queima, transmuta aquelas energias, porque como energias, ela não acaba, ela é transmutada do negativo para o positivo, né? Então, assim, aí faz aquela transmutação, ou seja, amplia o fator positivo no negativo, e ele faz a queimada, vamos dizer assim, né? Do negativo. Esses são os asepsiadores das energias. Mas nós temos que entender que isso é feito em nós, e até no trabalho coletivo, em processos muito delicados e raros. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então não é dada essa concessão aleatório. Vamos pegar um exemplo grandioso? Francisco de Assis. Quando a irmã Clara foi lá visitar ele passou, ficou mexido no coração. As energias da paixão, os 5 sentidos dele aflorou.
E a hora que à noite ele não conseguiu dormir. Ele rodou no bosque, deitou em cima de uma pedra. Quando ele dormiu, ele começou a ter sonhos eróticos. O que a espiritualidade superior falou? Vamos protegê-lo? Não. Aguarde. Vamos afastar. 3 entidades perversas envolveram ele. Nós vamos afastá-las? Não. Aguarde. Vamos ver a aprovação e vamos ver se ele consegue vencer essa tentação. Então aí ele já acordou, olhou, falou assim, é um sentido carnal, então vou acabar com a dor carnal. E pulou na roseira. E olha que isso é extremamente evoluído, né? Que é o evangelismo. Nós estamos falando de Geraldinha. Não. O Zezinho da esquina não, gente. Sobre o seu emprego dos desintegradores. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro do céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro do alto para baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem um relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza, sobre o chão denso, são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário, a tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região, obreiros da vida eterna. As descargas elétricas dos desintegradores etéricos agem à semelhança da descarga elétrica da natureza durante as tempestades, porém de forma metódica e mecanicamente elaborada. As faíscas elétricas promovem clarões como os da fogueira e destroem os resíduos inferiores da matéria mental. Assim que construíram os computadores, aí tinha aquele monitor de tubo, né? Você lembra? Ele era desse tamanho para trás, né? Era de 14, 20, né? Raríssimo, 21 polegadas, né? Era raro quem tinha 21 polegadas. Então, assim, quando aconteciam deles começaram a ficar com aquelas imagens assim meio distorcidas, passando aqueles chuviscos, raios, aí tinha uma roda assim, de um aro, que os técnicos faziam, e eles passavam na frente deles assim. O que eles estavam fazendo ali? Desmagnetizando o monitor. É isso aí. O monitor ficava extremamente magnetizado. Então, eles faziam a desmagnetização. Então, transformava aqueles fatores energéticos, puxava aqueles fatores energéticos para aquele aro de metal, né, que tinha assim as 2 hastes que ele fazia assim na frente dele assim, desmagnetizava. Aí ele ligava o computador e voltava tudo normal. Você está entendendo isso? Isso no ano de 1995, né? Ou seja, dos tela plana já, né? Como é que chama? Notebook, iPhone, iPad, né? Você está entendendo isso? Então, assim, esse processo aí que eles fazem dos asepsiadores, nós sabemos que poderíamos dizer a antimatéria, é a matéria negativa, ela tem força energética, não é? Então, se ela existe uma força energética, então é só tirar a força energética negativa dela. Aí ela cai para o zero. Do zero, ela fica em estática. Do estático, você oferece uma força positiva. Então, não adianta a gente tentar e tirar. Não tira, você tem que transmutar. Está entendendo? Eu estou com pouca energia. O que eu preciso de pouca energia? Eu tenho que colocar minha energia. agora eu entrei, estou com pouca energia. Estou no estado de estática, né? Então, estou com pouca energia. Se eu permitir, essa pouca energia entra para o lado negativo. O lado negativo já vira o quê? Enfermidade. Certo? Aí se eu pegar e começar a colocar energia positiva, a negativa já vai para o estático, do estático ela passa a ser positiva, do positivo eu já passo a ter saúde. É isso. Assim somos nós. Se nós permitirmos nossa mente entrar pelos pensamentos negativos, o que ele vai fazer? Vai produzir e vai ofertar energia para o lado negativo. Então ela vai começar a se alimentar do próprio negativo. E isso tem fim? Não, não tem fim. O fim é a destruição. Na dor não existe destruição. Então, nós poderíamos dizer isso, você chega na culminância da dor.
Da dor passa para a enfermidade. A enfermidade passa para a doença. A doença faz a degeneração daqueles órgãos que estão plasmando aquela energia negativa. Se eu insisto, eu vou para o mundo espiritual e continuo no meu corpo perispiritual a sofrer as consequências daquilo. E sofrendo as mesmas condições quando encarnado. Então, se eu permitir isso, é um processo que fala que, poderíamos dizer, é eterno, né? Eterno enquanto dure, porque no lado negativo não existe eternidade. Vai uma hora que o ser cansa de sofrer e fala, agora eu vou fazer a recuperação desse fator. E ele tem que fazer toda a escalada de retorno para o positivo. Então, leva-se anos, séculos, milênios. Então, é isso que nós temos que entender. Esses asepsiadores, eles não vão resolver nossos problemas. Eles podem ajudar. A hora que eu invoco um anjo guardião, ele vem e retira uma nuvem negra da minha cabeça, e aí eu tenho que trabalhar para recuperar o positivo. Ele não vai me doar, não, gente. Ele não vai me doar. Você está entendendo? Os integradores aí, agora que estão falando nessa passagem bem do alto, né? São os espíritos. Pois é, que lança... Asepsiadores, anjo guardião, mentor, controlador, simpatizante. Nessas localidades aí onde... Ele faz na individualidade e na localidade, né? Pois é. Tanto na coletiva, na casa espírita, na cidade. Mas tem essa permissão para poder dar uma... Essa permissão ela vem como? Essa permissão ela só vem como? Com atendimento e sério pedido. Com o pedido, só com rogativa. A espiritualidade superior, Deus não interfere na nossa vontade. Então, assim, quando nós vemos livros aí fantásticos do Espiritismo que arrumam um grupo e desce para as profundezas do umbrais para salvar, chega lá e salva quem? Todo mundo? Não. Só aquele que está arrependido, que já fez as suas rogativas. Ai, me ajuda, gruda no pé do caboclo. Ele fala, não, solta meu pé, vamos salvar ele. Não, esse não é aquele. Mas por que nós não podemos salvar ele? Porque não está pronto. Porque não está pronto. Ainda ele não quer. Aí se salvar ele, leva ele para o céu, o que ele vai fazer do céu? O inferno. Você está entendendo? Porque ele não está pronto. Então precisa de quê? Da vontade de querer. Então quando junta nós aqui, a Casa Espírita ali, a Igreja Evangélica, Católica, vamos orando para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, aí os espíritos, os arcanjos celestiais, o anjo Ismael desce e já começa a fazer a asepsia energética no planeta. Aí pega lá um Nicolas Ferreira, dá força para ele ter sabedoria para defender. Aí pega lá o Gaio aqui, pega lá o outro do Rio, pega o do Rio Grande do Sul, o Van Hatter lá, e aí já vai pegando pessoas para ter pensamentos positivos, para fazer uma modificação nas leis, umas estruturas para melhorar. Assim como também, aí começa a surgir ímpetos de amor e bondade no coração. Assim que as trevas faz. Então, derruba um avião ali, derruba ali. E aí o que acontece? E aí o que acontece? O outro avião cai lá, outro 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 cai lá. Você está entendendo? Efeito de cascata. Põe fogo numa pessoa ali. Aí, papo negativo. As pessoas têm que matar, tem que fazer isso, tem que pegar, tem que, né? Aí outro põe o fogo do outro lá, põe fogo, põe fogo, põe fogo, põe fogo, põe fogo. Alastra, tanto alastra o bem como alastra o mal. Agora, a grande dificuldade nossa é que para o bem, nós temos que pedir. Para o mal, somos influenciados. Não precisa pedir nada. Isso flui de dentro de nós, assim, uma facilidade, né? Por isso que nós temos que entender, repito, lá desde o início, nós temos que ser conscientes, nós temos que ser conscientes. Decisão consciencial. Chegou um ímpeto, parte para os 30 segundos da consciência. Antes de emitir um sentimento, antes de emitir uma emoção. Ai, estou com raiva porque falaram mal do meu filho. E ele também tem filho, que o filho dele vai mesmo. Peraí, não, esse não. Peraí, o que ele falou do meu filho? Nossa, ele falou isso? Nossa, é real. Meu filho está fazendo essas coisas erradas. Se eu não corrigir, ele vai transformar num péssimo ser humano. Entendeu aí? O primeiro ímpeto é a gente ficar com raiva do outro e falar, ele tem filho também, tomara que aconteça isso com o filho dele. Tá? Você está entendendo? Aí, nossa, obrigado. Mas a vontade nossa ainda é de ficar com raiva da pessoa. Mas a consciência, porque essa raiva, essa paixão, ela nasce do inconsciente, do automatismo. Você está entendendo isso? É igual o ciúme, quando você tem ciúme. Qual que é a lógica? Primeira coisa, quando você tem ciúme de uma pessoa, a primeira coisa que você tinha que fazer é o quê? Conquistar ela. Você está entendendo? Eu sou uma amicista do Alexandre. Aí a Juscelia começa a conquistar a atenção do Alexandre. Eu já fico com ciúme do Alexandre com a Juscelia. O que eu tenho que fazer? Ficar com raiva do Alexandre?
Mas eu gosto da Alexandre. Conquistar a Juscelia. Eu tenho que conquistar ela e conquistar a Juscelia também. Aí nós vamos três interagir. Mas qual que é a lógica que nós fazemos? O que nós fazemos? Eu fico com raiva da Juscelia, começo a falar mal dela, e fico com raiva do Alexandre, começo a fazer maldade para ela. Então eu, gostando dela, da amizade dela, eu passo a machucar ela, porque eu estou agindo por paixão. Eu não estou não estou amando. Não fala que amor é a capacidade intelectual da pessoa. O amor é a expressão intelectual do ser, gente. E isso é tão interessante que funciona, porque essa pessoa olhava tanto no local quando eu cheguei lá, eu não tinha nenhuma possibilidade. As pessoas estavam me vigiando o tempo inteiro. Essa não pontinha que eu vou conquistar vocês. Né? Conquistei. É isso. Então, no final, que Vira todo mundo amigo. mais do que amigo. Vira muito amigo, exatamente. É isso aí. Que lindo, hein? As suas possibilidades. Buscando tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem, sempre, quando os resíduos inferiores da matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Obreiros da vida eterna. Da mesma forma que o acúmulo de partículas no ar atmosférico, em razão da poluição ambiental, pode provocar chuvas ácidas e tóxicas, o acúmulo de matéria mental pode gerar tempestades magnéticas. Os desintegradores etéricos evitam essas tempestades, destruindo os resíduos inferiores e saneando a atmosfera psíquica, atuando como elemento preventivo nas variadas formas de contágio. Notemos que a emissão dos raios mentais alteram a densidade ambiente. Olha só, os raios mentais alteram a densidade dos ambientes. Todos nós sabemos disso de cor e salteado, né? Você entra num lugar, você sente peso né? Principalmente quando você vai em lugares públicos, né? Você já viu, quando você vai em lugar assim, você sente um peso nos olhos assim? Isso já é a densidade mental do ambiente. Você cansa aqui, ó. É o primeiro sintoma de cansaço mental e espiritual. Seus olhos, você já começa a fazer assim, ó, a olhar. Ó. Não é assim normal, já é assim. Entende? E sobre esse aspecto de asepsia espiritual, né, os desintegradores, Deus, na misericórdia divina, Ele deu para nós os ventos. Porque o vento, ele faz uma miscelana. Então, quando está sobrecarregado a cidade, começa a ventar, então ele pega das florestas, dos matos e passa, e traz e passa por aquela, ajudando ali a amenizar. Então, é uma concessão divina para nós. Entendeu? A gente tem que agradecer o vento. Os ataques das trevas e as defesas magnéticas. Não é novidade para nenhum de nós que as instituições de socorro erguidas nos planos inferiores sofrem constantemente os ataques dos nossos irmãos desencarnados menos esclarecidos, e que o alimentam o ódio, a revolta e a destruição. A espiritualidade superior desenvolve aparelhos capazes de permitir a defesa desses lares de assistência, como os existentes na casa transitória dirigida por irmã Zenóbia, descrita no livro Obreiros da Vida Eterna. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, e quando me entregava aos transportes administrativos, diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira encaminhando para as faixas de defesa. Não eram estas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontais, estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Valeríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. As defesas magnéticas no plano espiritual são efetivadas por aparelhos geradores de energia eletromagnética, que emitem forças elétricas de expulsão, no exemplo, por um raio de 5 metros, assemelham-se aos desintegradores etéricos, porém em menor proporção. Continua. Efeitos alcançados por esses aparelhos. Indefiníveis ruídos,
alcançaram-nos o ouvido. E Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se, a curta distância, devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou no recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. A diretora, resoluta, ouviu serena e determinou: emitam raios de choque fulminante acertando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuiriam até a extinção total. Percebendo-se que a horda invasora se desviara noutro rumo, pelo ruído a perder-se distantes. Obreiros da vida eterna. Os raios de choque emitidos pela bateria formada por aparelhos geradores de energia eletromagnética são capazes de evitar ataques e desviar falanges de espíritos invasores. Outras ações. O novo companheiro que o dirigente da casa nos apresentou como sendo assistente Barreto, exibindo recôndita aflição a sombrear-lhe os olhos, comunicou: instrutor Druso, na enfermaria, 5 dos 3 irmãos recém-acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. Já sei, replicou o interpelado. É a loucura por telepatia alucinatória. Ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que lhes são despechadas à distância pelos companheiros infelizes. O que fazer? Retire os enfermos normais e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outro recurso. No livro Ação e Reação. Lê de novo, por favor, essa parte todinha. Todinha? É. Instrutor Druso, na enfermaria, 3 né? 3 dos irmãos recém-acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. Já sei, replicou o interpelado. É a loucura por telepatia alucinatória. Ainda não. Presta atenção nisso. Loucura por telepatia alucinatória. Está acontecendo muito isso. Foi avisado, nós vamos passar por momentos difíceis no campo mental. Tem até uma plaquinha lá fora. Como é que está escrita a plaquinha lá? Despertar sua força interior. A loucura alucinatória. São os processos obsessivos à distância, fulminando o nosso campo mental, com as dificuldades de raciocínio lógico, com ideias pessimistas, ideias negativistas, ideias de morte, ideias de desistência, ideias de distanciamento da caridade, da fraternidade. Está compreendendo? Dificuldade de raciocínio lógico, dificuldade de concentração na prece, dificuldade de concentração no trabalho de meditação, dificuldade no trabalho na corrente magnética. Compreende isso aí? Estão entendendo isso aí? Tem alguma coisa diferente nessas últimas semanas aí? Nada. Desde que entrou o ano novo. Tá bombardeando, estão bombardeando. Não é? Então nós temos que ter muito cuidado. Mas o tanto de ter cuidado ainda é pouco. Você entendeu? As emissões eletromagnéticas em forma de raios de choque não só atuam diretamente contra as entidades, mas também desfazem resíduos mentais, incluindo ações telepáticas desenvolvidas à distância. E olha, presta atenção. E se nós estamos passando por isso? E nossas crianças? Você acha que elas estão isentas disso? Então não. As crianças não falam. Você presta atenção nas crianças, você vai vendo, de repente ela muda, ela está boazinha, de repente ela muda, né, o sentido dela. Passa a ser rebeldia, passa a reclamar, passa a questionar, passa isso, aquilo, outro. Está sendo envolvida à distância ou junto com essas. Eu vejo a Érica ali, ó. A Érica nós temos um agravante. Nós temos um agravante. Sabe qual é o agravante? A mãe. A mãe chega e fala assim, quer fazer tratamento espiritual, né? Mas por que você está assim? Não, por causa disso. Não, mas você não precisa de um tratamento agora. Isso aí só precisa fazer isso e isso. Beleza. Na outra semana a Érica começa a gritar aqui dentro. Por quê? Por que a Érica começa a gritar? A primeira coisa que ela faz. Não, antes disso, tira o medicamento. Você está entendendo isso? Parece até filme, né? O senhor Geraldo está doido, né? Mas é um negócio assim, não é julgando, mas às vezes assim, de uma certa forma, está a gente
a gente compreender, porque teoricamente, né, seria o interesse dela própria querer que a filha esteja bem para ter uma certa tranquilidade emocional dela própria, da mãe, né, própria, já para facilitar o cuidado da filha, né? Porque se ela está em desarmonia, isso seria um pensamento lógico, né? Mas quem tem pensamento lógico quando está nas trevas do interior? Né? É igual tinha um companheiro que não sei quem está fazendo tratamento aqui. Ele, fazendo tratamento, recebendo auxílio doença, começou a melhorar. O que ele fez? Parou o tratamento. Por quê? Porque senão o médico falou para ele, né? O médico falou assim, ó, esse é o último atestado que eu dou para você de 3 meses, você não está precisando mais não. Ele parou o tratamento. Você está entendendo? Parou o tratamento. Um é aquele casalzinho. Aquele casalzinho específico nesse. Não pode melhorar, não. Melhorar os 2 vivos dos benefícios aí. Entende? Não, eu quero viver do benefício, né? Nem que eu dou umas alucinadas aqui, outra ali, mas é uma loucura, gente. Literalmente uma loucura. Olha, precisa encerrar aí. Aqui finaliza essa parte dos aparelhos, aqui depois é um quadro. Ah, é. Aí, então, esse aqui do aparelho e esse quadro pode pular depois. Aí já começa depois nossa aqui. É, perfeito. Então só termina esse do aparelho. Aparelhos manuais. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenóbia. E 10 auxiliares aproximadamente utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sob lama grossa. Obreiros da vida eterna. Os recursos empregados pela espiritualidade maior são diversos, guardando, porém, o mesmo princípio. Dos desintegradores etéricos, passando por aparelhos de emissão eletromagnética de grande porte ou de uso manual, os espíritos agem sobre a construção do mal, destruindo-as, além de não permitir a invasão de entidades em ambientes consagrados ao apoio e recuperação de irmãos sofredores. Seguramente, em relação aos nossos núcleos religiosos, essas iniciativas de proteção são tomadas principalmente em nossas casas, se as nossas casas forem consideradas templos de amor e fraternidade, e não meros clubes, aglomerando aprendizes do espiritismo em hora de lazer. A batalha realmente é enorme e exige esforços sacrificiais. Necessitamos participar corretamente destas iniciativas, não só no que se refere aos cuidados disciplinares e preventivos, mas também através de métodos eficientes que possam atuar junto aos amigos espirituais, na higienização psíquica dos ambientes onde desempenhamos nossas tarefas. Por que nessa rogativa lá da Zenóbia, por que foi jogado, então, tipo bombas energéticas? Por que não foi só a irradiação? Porque não precisa de bomba energética. Bomba energética é materialidade. Né? Por quê? Porque os espíritos eram inferiorizados em forma de animais, em forma de criaturas, que só entendiam aquele fator. Se eles recebessem só um fator energético, eles continuaram insistindo. Entendeu? Não, eles continuariam insistindo, mesmo que desintegrasse eles. Mas através de um... É igual o cachorro, você dana com ele, não faz nada. Mas se você jogar uma bombinha, ele sai correndo, porque ele é sensível ao barulho. Você pode ameaçar o cachorro, se você sair daí eu vou te matar, dá um couro. Não faz nada, ele vai para você e continua latindo. Agora você joga uma bombinha, um traque, ele faz algum. Então ele é sensível ao barulho. Assim foi acontecido. Então, mas aí é importante que a gente não esqueça. Esses procedimentos de auxílio e socorro são só feitos em casas espíritas fraternas. Em casas espíritas fraternas. Não em casas que são frequentadas pelos médiuns. Entendeu? A casa que é frequentada pelos médiuns, ela não tem disciplina e nem harmonia. Ela não tem fraternidade. Centro espírita é onde os médiuns vivem em comunhão fraterna, cuidando uns dos outros para cuidar dos outros que Deus nos manda. Você viu a diferença? Eu cuido da Alexandra, a Alexandra cuida de mim. Nós dois cuidamos de quem chegar. Eu cuido da Carla, a Carla cuida de mim. Nós 3 cuidamos de quem Jesus enviar. No mundo dos espíritos está catalogado. Olha, tem uma prece do Zé das Quantas. Fala para ele entrar lá no Google. Entra no Google, Casa Espírita, Recanto da Paz. Nossa, Recanto da Paz, precisa ir lá, essa casa. Aquelas 2 companheiras.
entrou, falou assim, é a casa, não é? Uhum. Só que ela escutou aquilo que ela não queria escutar. Uma delas. Por quê? Porque uma estava passando pelo problema da mediunidade obsessiva e a outra era o obsessor. Então, quando eu perguntei para ela, quantas vocês duas estão juntas? Ela, tipo assim, como é que você sabe? Aí, 7. Por que você está desejando o mal dela? Você acha que isso não vai acontecer com você? Você acha que esse mal que você deseja ele não vai reverter em desarmonia? Eu falei, por enquanto você ainda está bem. Por enquanto você acredita que não precisa de mim nem dessa casa espírita. Mas você vai precisar. Agora grava as palavras que eu vou dizer. É hoje ou daqui 25 anos. Se for daqui 25 anos, talvez eu não esteja aqui, hein? Então que seja antes. Mas não esquece essa palavra, você vai precisar. E aí ela pegou a outra que queria fazer tratamento. Tinha feito a ficha de tratamento, levou e não voltou, não. Porque se a outra acordasse, o que aconteceria? Separaria o relacionamento, terminaria. Assim como o outro melhorasse, ele perderia o benefício. Considerações finais, dona Alexandra? É mais comprovações do que é sempre falado aqui, né? Mas tudo que é falado aqui, senão o Geraldo não está lendo lá, né? Porque, lógico que você acompanhou, mas são coisas do nosso cotidiano. É comprovado, né? Não precisa nem que eu fale, é só comprovar. É só mais uma comprovação do que realmente acontece. Né? Aí nós temos exemplo todos os dias. Todos os dias. A gente, assim, eu ficava lembrando do livro, né, que eu li, O Brejo da Vida Eterna, e essa questão do 19, do ataque, né, naquela casa transitória. Aí, assim, se é atacado lá, imagina a casa física, né, que não é só por espíritos, é por irmãos que, infelizmente, estão distanciados da verdade, mas que um dia precisarão e encontrarão a casa de braços abertos para acolher e auxiliar. Sempre. Amém. Então escolhe contigo e você. Contigo? Eu comigo mesmo? Amado Jesus, mais um dia, Senhor, nos permite reunirmos em Teu santo nome, neste tempo de amor e de luz, onde nós, Senhor Jesus, tivemos a oportunidade, Santa e Bendita, deste banquete de luz, que nos é apresentado nessa casa, Senhor, apresentando as Tuas verdades, os Teus caminhos, e que basta nós mesmos, né, colocar em prática em nossa vida diária, como servidores de Cristo, como aprendizes de servos dos Teus servos nessa casa, Senhor Jesus, auxiliando na grande regeneração planetária. Abençoe, Senhor Jesus, essa casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de servir. Todos os irmãos, trabalhadores que se vinculam nessa casa, Senhor Jesus, possam ser fortalecidos, guiados pelo Teu amor. Envolva a nossa direção, Senhor, em proteção e equilíbrio psíquico, para sempre nos orientar e nos direcionar, Senhor, para as Tuas verdades. Que possamos voltar aos nossos lares em paz e lá encontrar a paz, Senhor Jesus. E agradecidos em Tuas santas mãos, nossas vidas entregamos, rogando, Senhor Jesus, que seja feita a Tua santa vontade hoje por todo o tempo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja.